a gente vai começar pelos goleiros do Sport, tá? E a partir dos goleiros vocês vão entendendo como vai ser a dinâmica desse quem sai, quem fica, quem volta, quem a gente acha que deve, quem a gente acha que o Sport vai conseguir ficar para a próxima temporada, tá? A gente coloca aqui 3 goleiros, tá? Que são os 2 principais goleiros que o Sport tem no elenco neste momento, Gabriel e Kaique França, tá? Thiago Couto está no Vitória, justamente na negociação com o Gabriel. O Sport tem garotos completando o banco de reserva quando necessário e a figura de Denis, que, pelo amor de Deus, Esse né, fica, Cássio? fica. De- Esse é o mais sério. Denis fica. A gente aprendeu que ele não sai, né, Ele Cássio? fica. Então, Denis que a gente sequer vai considerar. Obviamente, a gente começa o programa por Gabriel e nem cabe muito aqui a gente debater se tecnicamente Gabriel deveria ficar ou não. Ele é um dos destaques A nota desse dele esporte. da primeira parte do Enem já garantiu que ele entra na faculdade pro próximo ano. de esporte. Então, assim, A relação O aí é. problema é que ele não quer a faculdade de esporte próximo ano. Né? talvez. Olha, com o Vitória nesse momento, a gente tá gravando esse vídeo no momento em que o Vitória está colado no 16º. Sim. Em algum momento, estava muito claro que ele voltaria para o Vitória para jogar a mesma segunda divisão que vai jogar o Sport. Então, nesse momento, ele pode estar voltando para um clube que vai estar na Série A. Então, assim, eu acho que isso acho que isso vai ser determinante. Isso, para o Sport fica muito mais difícil. Porque para o jogador, no fim das contas, pô, beleza, vou estar na segunda divisão. Se o Vitória estivesse na segunda divisão, ele voltaria para o Vitória naturalmente, mas no fim das contas, ó, eu quero continuar jogando aqui e tal. Mas no momento que, caso o Vitória permaneça e ele volta para o contrato do Vitória, assim. E Lucas Arcanjo, como o presidente Fábio Mota fala o tempo todo que vai negociar e que. Precisa fazer caixa. O Vitória sabe que precisa fazer caixa e Arcanjo é um. Vamos lá. É um Eu acho que, primeiro, essa negociação de Gabriel, até para devolver a palavra para Fred, eu acho que essa negociação de Gabriel, a partir de agora, ela meio que passa pelo que o Vitória será em 26. Perfeito. Vamos então ao que já se tem. Pedro Maranhão, do NE45, chegou a trazer uma notícia de Fábio Mota dizendo que não negociará Gabriel com o Sport para o ano que vem. Tá porque, valorizando o ativo dele, claro, ele tem o interesse de vender Lucas Arcanjo e, com isso, ele faria questão de ter Gabriel de volta. Mas entrevista é entrevista, realidade é realidade. Tá? Primeiro ponto é fundamental. Por quê? Nessa entrevista, Fábio Mota ele atinge 2 frentes. Uma, valorização de Gabriel, que já está naturalmente valorizado pelo esporte. Se Fábio Mota foi perguntado sobre isso, é porque já está mais do que público e do que claro que o esporte quer que Gabriel seja o seu goleiro em 2026, em 2027, que o esporte pode ter para Gabriel um plano de carreira daqui para frente. Então ele valoriza o goleiro. E ele mais uma vez coloca Lucas Arcanjo na prateleira, porque o Vitória teve uma venda frustrada de Lucas Arcanjo nessa temporada, que foi o que tirou Gabriel do Juventude. Tá? O Juventude está na Série A, Gabriel poderia ter continuado no Juventude. Ele deixa o Juventude, vai para o Vitória, na expectativa de que ele seria o titular, porque Lucas Arcanjo seria negociado. Tá? Primeiro ponto. Gabriel foi comprado por R$1 milhão. Tá? Gabriel é um goleiro, quando foi comprado de 32 anos, hoje um goleiro de 33 anos, pertencia ao Curitiba, o Vitória comprou por R$1 milhão. Então, eu não imagino que a multa de Gabriel seja gigante, astronômica. Não deve ser muito diferente, que seja 3 vezes mais. Que seja 3 vezes mais. Aqui a gente está especulando, eu não sei. Até pela idade dele mesmo. 2, 3 milhões de reais. Deve ser por aí. Então, se Fábio Mota está dizendo que não negocia, ele não negocia um novo empréstimo. Mas se o Sport achar que Gabriel é prioridade absoluta, o Sport vai lá e tenta. Eu sei que a escassez financeira existe, mas o Sport tenta uma negociação para adquirir Gabriel. Tá? Esse é um caminho. E uma outra opinião que eu tenho é que Lucas Arcanjo não valorizou em 2025. Eu acho que pode até não ter desvalorizado. Mas eu não acho que ele tem o mesmo
olho do mercado nele, como tinha Eu não no sei, final do Fred, ano passado. eu discordo desse ponto. Eu acho que pro torcedor do Não, Vitória, mas não é inclusive... pro torcedor do Não, Vitória. mas acho que faz diferença. O torcedor do Vitória o tem como um ídolo e que não baixou em nada esse ano. Veja, eu acho que Lucas Arcanjo, ele faz parte desse Vitória que continua na briga Faz, claro que faz, para não mas ser rebaixado. eu acho que Lucas Arcanjo 2024, ele era um goleiro que o mercado estava Mas tá ali, ó. considerando. Hoje Tá eu não, ali. não vejo. Tá ali no precisa segundo ver ano da também, primeira divisão, ficando possivelmente fora da zona de rebaixamento, assim. queira ou não, Eu acho que valoriza, assim. a posição de goleiro é meio que quando a gente olha a Fórmula 1, tem poucas cadeiras ali. Sim. Então, para você, eu acho que a negociação do Vitória com o Fluminense ali estava na casa dos 7 milhões. Então, para o Vitória, imagino eu, esteja pensando alguma cifra por aí. E para você pagar isso no goleiro, por mais que o futebol esteja super inflacionado, você também precisa ter 6 milhões. um olhar de que eu estou precisando desse goleiro para ser titular. Esse goleiro, pagar 6 milhões no goleiro, ele vai ser meu titular? Não vai ser. Vale a pena eu pagar 6 milhões para um goleiro reserva? Naquele contexto do início do ano, o Fluminense ainda estava talvez ali com a questão de Fábio, até pela idade de Fábio, esperando talvez umas respostas mais convincentes e fazia sentido ali para o Fluminense. Eu não sei se hoje continua fazendo o mesmo sentido por esse valor. E quantos clubes têm essa cadeira vaga de goleiro titular numa Série A? Exatamente. E com o poder de pagar o que o Vitória deseja. E esse é o ponto. Porque talvez o Vitória tenha interesse para fazer caixa, porque até o próprio contrato do Arcanjo esteja se aproximando de um término, e aí o Vitória entre o término é nem que seja agora no final do ano, mas pode ser o final de 26, e o Vitória tenha que entrar em xeque num cenário de ou eu sou obrigado a renovar e dar uma valorização financeira no salário de Arcanjo, que sai um pouco do meu patamar financeiro, ou eu negocio e lucro com ele. E eu tenho um goleiro aqui, Gabriel, que se eu precisar estar aqui dentro de um padrão financeiro que talvez eu esteja ok para bancar essa história. Então vai depender muito dessa movimentação de mercado, do cenário que o Vitória vai estar, do cenário em que o próprio Gabriel, que vai querer jogar como titular, que já ficou claro, que Sim. para ele o primordial talvez seja isso. Ser Eu titular. preciso de um assento para jogar. E aí também vai depender os times que vão subir e os times que vão cair. Isso. Porque Exatamente. houve um momento que eu até disse aqui nos programas que o desenho dos times que estavam subindo, Tadeu estava subindo com Goiás. Então o Goiás não vai tirar Isso. Tadeu. O Curitiba tem Pedro Morisco muito Isso. bem estabelecido. E já tinha sido goleiro de lá, Gabriel, Exatamente, então não volta. voltaria para o Curitiba. O Atlético Paranaense não vejo mercado Isso. ali para Gabriel. Então depende de quem subir. E aí Gabriel vai ter o poder, entre aspas, caso o Sport tenha uma possibilidade de arcar com a multa. Gabriel teria a escolha. Eu prefiro um time de segunda página de Série A, ou eu prefiro estabelecer e começar uma história no Sport onde eu já tô Com um firme, contrato um mais clube grande, extenso, que e aí também eu para o faço um jogador da contrato, porque idade é isso, também. o contrato dele no Vitória vai acabar. Então, ele pode já fazer um contrato de 3 anos com o Sport, Isso. por exemplo. Tá? Mas eu acho que para nossa marcação aqui, pela nossa opinião, o Gabriel fica, só que não depende diretamente do Sport. Então, o símbolo que a gente vai usar é esse símbolo amarelo, dessa seta amarela. Quando for fica e for tranquilo ficar, que for só uma decisão do próprio Sport, a gente utiliza a seta verde, tá? A seta amarela é de que assim, ó, fica, mas não passa apenas pelo Sport. Esse poder pode ter que investir uma quantia financeira alta. E detalhe, a gente até teve acho que Cauê não estava nesse programa. Se eu fosse escolher um como prioridade entre Gabriel e Derek, Sim. eu iria de Gabriel. Tá? Até porque o valor de investimento vai ser é muito menor inferior. do que o de Derek. Muito inferior. Se eu tivesse que dar um tiro em aquisição de quem está hoje no elenco, era Gabriel. Porque Gabriel, para mim, o Sport começaria 2026 com a primeira parte resolvida, que é você ter um grande goleiro. Acho que Gabriel está provando ser um grande goleiro. E aí eu abro o debate, tá, para Kaique França e para Thiago Couto. Os dois pertencem ao Sport. Thiago Couto voltaria do Vitória assim que terminar a troca por Gabriel. Não jogou no Vitória,
tá? Não jogou. E Kaique França, eu acho que a gente contém a Ele- imagem de ele Kaique pode- França que veja, sempre teve, Nessa né? relação, ele não jogou, mas é assim, ele não foi pra jogar. O titular é Lucas Arcanjo. De repente, essa troca pro Vitória foi pra baratear o reserva. É. Assim, vai um reserva caro, vai E um a reserva. insatisfação de Gabriel que Havia uma estava. insatisfação muito Pra grande. conter uma É. insatisfação interna. Não, uma coisa ou outra. E a insatisfação. Acho que talvez a questão É. financeira, não, mas só a insatisfação não. Insatisfação deixa o cara, o Vitória tá pagando, assim, a questão é, pro Vitória o cara tá insatisfeito ou não, qual é a diferença? Dos dois goleiros, o fato de Kaique vai até 2026, né? Assim, tentaria, obviamente, manter Gabriel, seria o titular. Não dá pra se desfazer de todos os goleiros. Kaique França ter esse contrato, fica com esse contrato. Não sei se o ideal seria Thiago Couto por ter uma a mais, mas assim, Thiago Couto não conseguiu agradar em nenhuma vez que o cara foi goleiro do Sport. Eu tentaria um novo empréstimo. Isso é para ter um dos dois, ainda que no fim do ano que vem, Kaique sairia de graça, Sim. mas O Sport não investiu, assim, não comprou a ponte. Mas foi uma. foi de luvas, na Foi verdade. luvas, Foi de exato. luvas. Que é basicamente que fica até próximo, é um valor também. Mas enfim, eu ficaria com o Kaique por não achar que precisa trocar todos os goleiros e porque Thiago Couto realmente ele não... Kaique teve algum momento de excepcional, de boas atuações. Thiago Couto nunca chegou perto disso no esporte. E eu Então a acho que gente essa pode colocar posição. negocia para Thiago Couto. E eu acho que essa posição aí, Fred, o Sport vai entrar numa situação por conta de Gabriel Veja. que vai ficar meio que encurralado. Se os dois, eu até colocar os dois, o problema é que tem que ficar um dos dois, porque a de Gabriel pode não ser uma negociação rápida. Exatamente. Esse era o ponto que eu ia chegar. Como você não tem Gabriel, você só vai saber dezembro, possivelmente. Novembro, dezembro. E olhe. E não dá pra estar ali. Então e você não Porque tem o Vitória goleiro. pode esperar pode esperar. a negociação de Arcanjo. Exato. Pode ir até as últimas ali Agora, com blefe. pesa aqui, sobretudo se o Vitória ficar na Série A, que agora é uma possibilidade. O Campeonato Brasileiro começa dia 20 de janeiro. Sim. 28? Final de As, janeiro. as decisões não precisam ser tomadas mais rápido. Sim. Só que o Sport também não pode ficar naquela de chegou uma proposta antes pro Kaique de um time de Série B. Sim. Vai se desfazer. Não tem como. Não dá. Não tem como. O Sport vai ter que segurar. Não dá, Essa- considerando que Gabriel é o titular. Se o cara. Exato. Você não vai saber. Então, o Sport tem que começar o ano, ao meu ver, com o Kaique. Quer dizer, tem que encerrar o ano, ao meu ver, com o Kaique certo, sabendo que qualquer coisa eu tenho um Kaique para a Série B que Kaique na Série B entregou. Esperando que o degrauzinho a mais, que foi o que Gabriel deu, isso a gente quer. Agora, se não for possível, pelo menos a gente começando com Kaique. E Thiago Couto, eu botaria na prateleira para você tentar não vai conseguir negociar pelo que ganhou, mas pelo colocar menos em já- evidência. sim. Você precisa deixar o cara e aí. querendo ou não, tem 2 anos de contrato, Isso. que até como negociação, é uma negociação que pode render um pouco mais. E aí eu acho que até ser inteligente no sentido de. Tudo bem que o jogador quer jogar na Série A, mas veja, conversar com o empresário e com o próprio jogador e dizer, ó, é melhor você jogar. Você se colocar no mercado. E talvez a Série B seja melhor nesse sentido, para você e pra gente. Porque não adianta o Sport ficar nessa reserva de mercado segurando o jogador. O Sport pagou 2 milhões pelo cara. Então é melhor estar lá, que é isso que a gente estava falando do Atlético Paranaense, que faz muito bem. Compra um cara relativamente barato, tá aqui, ó. Daqui a pouco eu empresto, o cara não precisa nem jogar aqui por mim. Eu vendendo o cara por 5 milhões, ó, valeu. Comprei por 2, acabou. 2 perguntas para fechar a questão do goleiro, tá? Uma tá muito clara. Se perder Gabriel entre Kaique França e Thiago Couto, não tem nova chance para Thiago Couto, não. Fica com Kaique França. Isso já tá muito claro. Vocês já Na verdade, independentemente Sim. de Gabriel, né? Aí pronto. A minha outra pergunta é: Gabriel não permanece no Sport, volta lá para o Vitória. O Sport empresta Thiago Couto, encontra um caminho para Thiago Couto e fica com Kaique França. E aí, velho. Tá. Aí Aí o Sport vai no precisa de mercado. mais um goleiro. Aí vai no mercado, vai no achar mercado. alguém. Claro, a minha pergunta, que vai para o mercado, eu sei. A minha pergunta é: o Sport vai para o mercado à procura de um titular ou o Sport vai para o mercado à procura de um reserva? Essa pergunta não dá para ser respondida agora, porque essa é a primeira posição que a gente está avaliando. Veja, a primeira parte desse programa foi a limitação financeira do esporte.
a gente vai ver, detalhe, a gente vai ver mesmo, a gente não sabe, a gente vai colocar aqui, a gente vai debater, a gente vai ver o tamanho de lacunas. Exato. Então eu não tenho como dizer, responder isso, porque de repente a gente pode ir por um caminho e o programa, ó, dá pra buscar um goleiro, viu, do jeito que esse programa foi, ou no fim das contas, ó, meu irmão, com essa quantidade de lacunas, fica até Thiago Couto. É. Porque Veja, já olhando isso mais à frente, porque eu já fui e refiz isso várias vezes na minha cabeça Não e tem anotando tantos pra lá. goleiros assim, né? Não, veja, o Sport não vai ter muita margem, pelo que a gente já vem falando aqui, de orçamento e pelo que já se tem de jogadores presos e pesados financeiramente. Então, o Sport talvez não tenha muita margem de manobra para Aquisição. aquisição. Então, talvez seja uma posição que o Sport, opa, Kaique não já me serviu? Pô, vamos segurar a onda aqui. Só que aí é o que cabe é o quê? É um ponto que eu acho muito importante, que é, às vezes você precisa achar jogador. Vamos prospectar um goleiro? Eu não tenho um desespero, porque eu tenho um goleiro aí que foi ok. Sim. Mas vamos tentar achar um goleiro com uma idade boa. Foi ok no ano anterior na Ponte, foi ok no Isso. Sport. Então vamos atrás de um goleiro ok, com salário ok, dentro das possibilidades que a gente possa Tentar criar um novo goleiro. criar um né? novo goleiro. Isso. Criar, já que a gente tem um que segura a onda, eu posso tentar criar Então um é um novo reserva. goleiro. Um reserva. Criar um reserva que pode até se tornar titular. Se tornar titular. E aí você vai Então atrás do você vai ter mercado. terceira divisão, Vai quarta divisão. na própria segunda divisão, porque, queira ou não, tem clubes que pagam muito inferior ao esporte. Certo. Então você consegue achar. Porque uma aquisição, como a gente falou, se Gabriel hoje é um goleiro de 3 milhões, vamos colocar esse número sem muita base aqui, só pela base que o Vitória pagou 1 nele, Sim. tá? No final do ano passado, para esse ano. Então, Ele tem investimento... 33. Pronto, 33 um exemplo que me E se fugiu é para o nome. gastar 1 milhão, 2, 3, melhor gasta com Gabriel, obviamente, né? Pronto. Como você às vezes acha um goleiro e esse goleiro se desenvolve ao ponto de se tornar um nome interessante do mercado. O goleiro do CRB. Sim. Era um Matheus goleiro- Albino. Matheus Albino. Hoje talvez seja caro para o esporte. Mas você pode tentar prospectar em temporadas ok de alguns jogadores. Opa, isso aqui, pelo que eu tô vendo, é um cara que pode ser uma pérola aqui, que tá aqui. Vamos trazer? Ok.